Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, só por um instante, nós vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome por esta manhã, por esse momento de louvor, Senhor, e a oportunidade de ofertarmos para a Tua casa, Senhor. Sabemos que tudo é para Ti, é para o louvor da Tua glória, Senhor. Estamos aqui, como já foi ministrado, Senhor, para a nossa vida, porque o Senhor se moveu em nós, o Senhor nos deu a graça, Pai, de levantarmos mais uma manhã, Senhor, de termos uma noite de sono tranquila e podermos estar aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, nos Teus átrios, onde a Tua palavra diz que vale mais um dia nos Teus átrios do que em outra parte mil, Senhor. Bom estarmos na Tua presença. Que o Senhor venha aplicar a Tua palavra no nosso coração, com entendimento, com sabedoria, com discernimento, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor use a nossa vida como canal e todos aqueles que tiverem a oportunidade de falar algo, Senhor, de ministrar algo através da sua vida, daquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, que seja para edificação da nossa vida, Pai. Entregamos tudo o que há de ser feito nesta manhã, nesse lugar, nas Tuas mãos. A ceia que iremos participar, Pai, esteja preparando, Senhor. Olha, Deus, algo novo para derramar sobre as nossas vidas. Senhor, mais uma vez nessa manhã, o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu confesso para os irmãos que de umas 2 semanas para cá, tudo tem sido muito corrido com a nossa vida. E hoje, pela manhã, eu passei o slide, né, e pedi perdão para a Sergiana, porque foi o tempo que eu tive de preparar alguma coisa, terminar de preparar, né, para lançar no slide para os irmãos poderem acompanhar junto com a gente, mas graças a Deus por isso, irmãos, graças a Deus porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos meditando, buscando, né, e recebendo de Deus para compartilhar com os irmãos aquilo que é a palavra de Deus, que é o que nos alimenta, amém, irmãos? Que é o que nutre, eu costumo dizer que nutre a nossa vida espiritual, né? Todas as nossas reuniões, irmãos, elas são reuniões que, se a gente pudesse estar 100% aqui na igreja, nós estaremos 100% com os irmãos. A gente sabe que os irmãos trabalham, estudam, têm seus compromissos, eu particularmente também tenho, às vezes com meu pai, com trabalho, mas esse seria o desejo do nosso coração, irmãos. Mas a gente sabe que existem os contratempos, os momentos à parte que nos envolvem, mas o Senhor tem nos dado a graça de estarmos nessa manhã com um número considerável aqui. Hoje é ceia, né? E que bom seria se nós valorizássemos cada dia mais isso, irmãos. Tenho certeza que o nosso comprometimento ele aumentaria, né, e nós receberíamos ainda mais do Senhor. O tema que nós colocamos para a nossa escola bíblica dominical nessa manhã diz assim: vontade humana e o que nos move. Amém, irmãos? Vontade humana e o que nos move. Já quero agradecer pelo carinho, né, porque já vi que tem algo novo já sendo colocado ali. Pode deixar, Rebeca, Aninha, ali no tema ali. Nós colocamos 2 passagens bíblicas, umas em Gálatas 16 e outras em Atos 17 e 28. Nós vamos ler essas 2 passagens bíblicas. E vontade humana e o que nos move. Amém, irmãos? Nós vamos meditar nisso nessa manhã. E que essa palavra ela alcance os nossos corações. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Coloca para mim Gálatas 5,16 primeiramente. Diz assim, irmãos, você que tem a sua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia também, tá? Não só no slide, mas se quiser, fica à vontade. Digo, porém, o seguinte: vivam ou andai no Espírito, e vocês jamais satisfarão ou os desejos da carne. Vivam ou andem em espírito e não cumprireis a concupiscência. A minha Bíblia ela tem essa versão. A minha Bíblia e o meu aplicativo.
Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Coloca Atos também. 17, 28. Diz assim, porém nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A parte A, né? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. A Rosane falou aqui nessa manhã, em um momento, dentro da ministração, que se nós estamos aqui, irmãos, foi porque o Senhor nos trouxe aqui. Amém, irmãos? O Senhor nos direcionou até aqui. Então, irmãos, se nós estamos aqui hoje, foi porque aprove Deus estarmos aqui. Não importa o ontem, a semana como foi, importa que eu estou aqui. E a oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui nessa manhã é única. Se você tem algo para, além da sua adoração, para oferecer para Deus, para entregar para Deus, não saia daqui sem entregar, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, irmãos. Significado de vontade humana e o que nos move. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Coloca no primeiro tópico para a gente, Aninha. Que diz assim, andar em espírito significa deixar que o Espírito Santo de Deus guie todas as suas ações, escolhas, pensamentos do dia a dia. É o oposto de viver apenas pelos desejos do corpo e a vontade humana. Olhamos aqui, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em espírito significa deixar que o Espírito Santo nos guie em toda a direção, irmãos. E isso é para nós refletirmos nessa manhã. Será que nós temos andado no Espírito? Andar no Espírito significa exatamente isso. Deixar que Ele nos guie as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos pensamentos do dia a dia, que não são poucos. Os bons são lançados, como também os maus. Amém, irmãos? E isso provoca ações, provoca reações, provoca atitudes. Então, pensamentos do dia a dia é o oposto de viver apenas pelos desejos do corpo e da vontade humana, irmãos. E agora, andar em espírito significa isso. E o que significa concupiscência da carne? Concupiscência da carne é o termo bíblico que descreve o desejo forte, desordenado da natureza humana, voltado para o prazer físico e material, longe das leis de Deus, e ela inclui impulsos egoístas e buscas exageradas pela satisfação dos sentidos. Então, isso traz um despertamento para a nossa vida, irmãos, para o tempo em que nós estamos vivendo, um tempo onde o consumismo, um tempo onde as pessoas correm de um lado para o outro, um tempo onde você se programa e não consegue chegar ao fim, um tempo onde você faz planos, projetos e talvez por demorar um pouquinho você deixa de lado os planos, projetos. Então, irmãos, o tempo hoje, ele não é o nosso maior adversário, porque ele está nos levando a mais próximo da volta de Cristo. Amém, queridos? Mas o tempo hoje, ele é desafiador para a nossa vida, no sentido de como nós devemos administrá-lo. Amém, irmãos? Então, nós aprendemos aqui sobre andar em espírito, o que era andar em espírito.
quer ser guiado pelo Espírito Santo, quer ter uma vida na direção que realmente o Senhor tem para a nossa vida, e também o que significa concupiscência da carne, que é um desejo totalmente contrário, é da nossa natureza humana, irmãos. Sim, nós somos possuídos de desejos, de vontades, e que elas precisam ser colocadas diante do Senhor. Amém, irmãos? Impulsos que a gente vê acontecendo aí fora, onde as pessoas não têm mais paciência, não tem mais domínio próprio. O ser humano está perdendo o domínio de tudo, irmãos. E para a nossa vida, nessa manhã, Deus ele está dizendo que Ele é o que domina sobre todas as coisas. Ele é aquele que quer ter o governo, a direção de todas as coisas na nossa vida, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, eles precisam ser colocados todos diante do Senhor. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão vivendo crises sobre crises, porque estão sendo sufocadas pelos seus próprios, pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos. E nós precisamos aprender, ou vamos aprender nessa manhã, que tudo isso precisa ser apresentado para Deus. Eu preciso descansar tudo nas mãos de Deus, porque é Ele quem cuida de tudo. Amém, irmãos? Quando eu tento melhorar alguma coisa, eu posso estragar tudo. Quando eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus, ou sem apresentar para Deus, eu posso permitir que essa vontade, ela não seja aquela boa, perfeita e agradável vontade que está em Romanos 12. Então, irmãos, eu preciso que as minhas vontades, os meus desejos sejam alinhados com a vontade de Deus. Então, vamos lá. Nossas vontades e os nossos planos precisam ser apresentados para Deus. Veja o que está escrito também, irmãos, em Tiago 4, bota o 13, o 14 e o 15, tá, Rebeca, para mim. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que os nossos planos, os nossos projetos precisam ser colocados diante do Senhor. Nós temos aí a figura de alguém que decide fazer algo, mas sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus se é isso ou se era aquilo. Se há essa possibilidade, mas quantas e quantas vezes nós, pelos nossos impulsos, nós agimos na frente de Deus. E nós temos aprendido, irmãos, principalmente aqui na escola dominical, que o Senhor precisa estar à frente de todas as coisas na nossa vida. Deus precisa ser a nossa prioridade. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar, irmãos. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Amém, irmãos? Tem coisas que às vezes pedimos e que talvez não seja a vontade de Deus. Amém, irmãos? Por isso nós precisamos apresentar a Deus para que a vontade absoluta, não talvez a permissiva de Deus, por ser a nossa vontade, e a gente não entender que não é a vontade de Deus, que a vontade absoluta de Deus seja estabelecida na nossa vida, irmãos, em todo tempo, em toda circunstância, em todos os meus
confrontos, em todos os meus enfrentamentos contra a nossa natureza humana, irmãos, que a vontade de Deus, que Deus seja o nosso guia. Amém, irmãos? Se é que nós estamos realmente no Espírito, caminhando no Espírito. Amém, irmãos? Caminhar no Espírito é isso, é ter Ele no governo, na direção, como Senhor de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta lição, refletiremos sobre como a vontade, quando guiada pelo Espírito Santo, torna-se um instrumento de vitória, santificação, realização do propósito divino. Amém, irmãos? Preste atenção, a nossa vontade, alinhada com a vontade de Deus, ela torna um instrumento de vitória, santificação, realização do propósito de Deus, que está acima dos nossos planos, dos nossos projetos. Amém, irmãos? Então, eu preciso hoje, se eu estou buscando algo para a minha vida, eu preciso que isso seja apresentado para Deus. Primeiramente, irmãos. E, às vezes, esses dias eu estava contando uma história, é um testemunho rápido, mas é muito interessante, e talvez isso desperte algo em nós. Diz que uma certa vez nós fomos comprar um carro zero. Irmãos, que peleja para comprar esse carro. E Deus não permitiu que nós comprássemos o carro zero. E nós passamos, acho que foi, né, amor? Uns 6 meses ou mais. Ficha aprovada, o carro na agência, o carro chegou na agência, irmãos. O vendedor levou a gente, mostrou o carro, você está aqui, está tudo certinho. E o carro não veio para a nossa mão, irmãos. E depois a gente entendeu que não era o tempo e a vontade de Deus. E logo depois, irmãos, eu tinha uma causa na justiça que estava morta, que eu já tinha recebido 98% dessa causa, e Deus ressuscitou essa causa novamente. A empresa que nós trabalhávamos, ela reabriu em outro local, e eles precisavam limpar o nome da empresa na justiça, e eles resolveram pagar uma quantia, um valor, para todos os funcionários, né, que estavam ainda, que tinham eles na justiça, e eles me ofereceram uma proposta de um valor, e na época o patrão da Rose estava vendendo um carro, semi-novo, muito bom, que nós estávamos precisando muito, e foi justamente o valor que foi depositado na minha conta. A vontade de Deus, irmãos, ela está acima das nossas vontades. Acima da nossa vontade. Nós precisamos alinhar as nossas vontades, os nossos desejos com a vontade de Deus. Amém, queridos? Não é talvez o que eu quero, o que eu desejo. É o que Deus quer. É o que Deus tem como plano, como projeto para a nossa vida. Os planos do homem, eles podem ser frustrados, mas a palavra final, o projeto de Deus, né, pastor Sérgio, nunca serão frustrados. Jamais, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele promete algo, a gente costuma dizer que a Bíblia, né, a gente faz menção disso, que ele cumpre. Se ele fala que vai fazer, ele vai fazer, irmãos. O que eu preciso perguntar é o que nós lemos agora há pouco. Se o Senhor quiser, Deus vai fazer, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vontade ou volição é a capacidade da alma que nos permite escolher, decidir e agir. Deus criou o ser humano com liberdade de escolha, tornando-o responsável por suas decisões. Então, irmãos, o que seria da nossa vida se a gente não consultar a Deus, não buscar essa direção do Senhor para a nossa vida? Nós temos vontades próprias? Temos, irmãos. A igreja do Senhor, eu e você, ainda estamos na terra, não estamos no céu. Nós temos vontade, mas por achar que ele pediu, recebeu, ele que fez.
Ele que orquestrou tudo. Não, irmãos. Na nossa vida hoje é Deus quem faz. Eu volto a dizer, eu não sei porquê, mas com certeza tem a ver com essa palavra sobre Deus nos fazer acordar pensando na soberania dEle, na grandeza dEle, no que Ele faz. Amém, irmãos? Por onde Ele governa, como é que acontece? Por onde Deus governa, irmãos? Não tem erro, não tem frustração. Aonde Deus estabelece o governo dEle, não há como o nome dEle não ser glorificado, irmãos. Não há como ele não salvar, não libertar, não curar. Aonde ele estabelece a presença, o governo, aonde ele diz sim, irmãos, não tem quem diga não. O Senhor é o Senhor dos céus e da terra. Amém, irmãos? Nós estamos aqui na terra, cheios de vontade, mas ele é o Senhor do céu e o Senhor governa sobre a terra. Amém, irmãos? Nada acontece fora do alcance dos olhos do Senhor. Ele é aquele que tudo vê, tudo conhece, sabe de tudo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, as nossas escolhas, elas precisam ser apresentadas para Deus. Quando o homem vive sem Deus, torna-se escravo de seus próprios desejos e paixões, pois o problema do pecado nasce na alma e não no corpo. A verdadeira obediência consiste em submeter nossa vontade a Deus. 1 Samuel 15, 22, é uma palavra que, para o nosso coração, que diz que, porém Samuel disse ao Senhor, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Amém, irmãos? Pois eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Não adianta a gente usar todo o nosso esforço, fazer projetos, como nós lemos há pouco aqui, fazer planos, e não submeter a nossa vida em obediência a Deus e a sua palavra, irmãos. Amém? Deus quer agir em nós nesse tempo, talvez em uma profundidade como Ele nunca agiu. Deus quer talvez agir através de nós. Talvez não, irmãos, a gente pode dizer com toda convicção, Deus quer agir em nós e através de nós como em nenhum outro tempo hoje. Porque os dias, eles vão se tornando mal após dias. O caminho, ele vai se estreitando cada vez mais e colocando dúvidas, incertezas, incredulidades. Porque quanto mais o caminho se estreita, mais o desafio ele aumenta, irmãos, em permanecermos firmes, em sermos constantes no Senhor. Como nós falamos, é onde que as dúvidas, as incertezas, irmãos, vamos tirar isso do nosso coração e saber que por mais que o caminho esteja estreito, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a enfermidade bata a porta, por mais que a porta se feche, por mais que venha a escassez, por mais que venham os dias difíceis, os dias de tribulação, os dias de conflito, por mais que venham tudo isso, irmãos, entenda, Deus não perde o controle de nada. Por mais que Ele venha olhar para a gente e ver o desespero em nós, porque a nossa natureza ela pode ter esses impulsos, mas que nós venhamos, irmãos, no momento desse, entender que nós não pertencemos a nós mesmos.
que as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas ações, reações precisam todas serem apresentadas para Deus. Nós estávamos no culto dos MIDs, fazer uma propaganda dos MIDs. Amém, irmãos? Lá em casa, na segunda-feira, terça-feira, famoso café amargo, e a irmã Vilma Paquela estava dirigindo o culto, parecia que ela já estava lendo parte da minha mensagem. E, de repente, ela falou algo, talvez que ela nem se lembre aqui. Ela falou assim, irmãos, abriu os olhos, né, com mais expressão, e falou assim, irmãos, nós não temos vontade própria. Não sei se ela se lembra disso. Ou alguns irmãos. Servos não têm vontade própria. Amém, irmãos? E isso mexeu com o meu coração naquele momento. Nós não temos vontade própria. Servos de Cristo não têm vontade própria. A não ser que elas estejam alinhadas com Cristo e com a palavra. Irmão, se é para o bem, a sua vontade está aqui, irmãos. Se é para o mal, muitas das vezes, para algo que não vai glorificar o Senhor, essa vontade não é nossa. Não nos pertence. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo, ele possa realmente habitar em nós, com toda a plenitude, com todo o seu poder, que ele possa, nessa manhã, irmãos, ter liberdade para entrar em áreas da nossa vida que precisam ser ocupadas pela sua vontade, áreas que precisam manifestar a vontade de Deus, tirar um pouquinho da nossa vontade. Para que a vontade de Deus seja estabelecida. Irmãos, fica à vontade. Se alguém quiser fazer algum comentário, a gente está correndo um pouquinho. Eu estava me prendendo aqui justamente por conta do horário. Mas Deus estava me tocando até para poder falar sobre isso. Irmãos, eu recebi uma cura no meu joelho, né? Eu tive uma operação no meu tornozelo direito, só que o joelho esquerdo que sofreu mais porque fiquei 5 meses sem andar. E eu fui curada aqui na igreja. E quando eu recebi essa cura aqui na igreja, o pastor me chamou e falou, ó, vem cá. Aí eu voltei, que eu fui testemunhar para ele da cura. Na mesma hora eu fui testemunhar para ele e me chamou, ó, vem cá. Olha, o inimigo ele vai pelejar para que você não entenda que você foi curada, mas você não vai falar eu estou curada, você vai dizer eu sou curada, porque o eu sou me curou. Irmãos, e se o pastor talvez não tivesse falado isso comigo, eu teria perdido a minha cura. Sério? Por não acreditar, porque foi semanas e semanas do inimigo tentando me mostrar que eu não fui curada. A dor voltou, a dor piorou, o joelho inchou. Eu fui, até na minha coluna, eu fui parar no posto, que eu nunca tive nada na coluna, tomando injeção para a coluna, e eu declarando ali com Deus. Até que um dia eu subi e desci a escada normal e eu falei, Senhor, eu sou curada, eu estou curada. Irmãos, é uma luta permanente. Então, se você não se alinhar realmente com Deus, o inimigo, até as nossas bênçãos que tu já recebeu, que eu recebi aqui, ele vai querer tirar das nossas vidas. Então, é só isso aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Quem se move em nós, irmãos? Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Amém, irmãos? Nele vivemos, nos movemos e existimos. É Ele que se move em nós. Quem é que se move em nós, irmãos? O Espírito Santo, ele habita em nós e nos impulsiona. Quando nós, muitas das vezes, pensamos algo como a Rose
no momento não conseguiu pensar, ele se manifesta de alguma forma, irmãos, porque ele se move em nós. Quando ele faz algo, é por sua presença, é pela presença do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Exemplos como Daniel, que decidiu não se contaminar. Daniel, capítulo 8, né, que todos nós conhecemos, não se contaminou com as iguarias do rei. Mostram que uma vontade guiada pelo Espírito Santo conduz à sabedoria e ao bem, irmãos. Não vamos citar todos os versículos, se os irmãos quiserem ler em casa, tá, irmãos? Mas a nossa atitude, os nossos impulsos, guiados pelo Espírito Santo, eles conduzem à sabedoria, a um entendimento que, com certeza, o mundo não tem, irmãos. Quando nós falamos o mundo, nós falamos daqueles que andam debaixo das suas concupiscências, dos seus desejos naturais, das suas vontades próprias. Amém, querido? Então, nós temos esta consciência, né, de que o Espírito Santo, ele conduz e nos ajuda a decidirmos com sabedoria, a fazermos planos e projetos com sabedoria, irmãos. Não há como eu projetar algo hoje, eu entendo isso na minha vida, sem consultar o Senhor, sem saber se aquilo vai ser bom para a minha vida, ou para a minha casa, para a minha família, ou não. Então, Deus, ele quer realmente governar sobre todas as coisas. Assim, a vontade deve ser disciplinada por Deus para que nossas escolhas revelam o caráter de Cristo. A nossa vontade. Quando a gente fala de um Deus que nos exorta, que nos disciplina, que nos corrige, é para isso, irmãos. Para que a gente viva uma vida de alinhamento com o Senhor. Para que Ele nos impulsione nessa caminhada a dar passos que vão glorificar o nome do Senhor, que vai exaltar o nome do Senhor. Que às vezes a gente pensa, está atrasando ou está adiantando, porque a gente fica, poxa, a bênção está atrasando, né? Poxa, está demorando tudo. Mas não é, é um sistema onde Deus protege a nossa vida, protege da ansiedade, protege do medo. Quando Deus tem um governo, que é o governo do Espírito Santo sobre nós, Ele livra a gente da ansiedade, livra a gente do medo, né? Livra a gente da má decisão do carro, né? Da má decisão do carro, porque ele já estava projetando algo maior. Então, poderia, né, haver um conflito lá na frente onde a saúde mental, a saúde espiritual ficaria em xeque. Deus já estava ali projetando e protegendo. Então, deixar nossa vida no Senhor não é apenas no sentido de que, não, Ele está te protegendo, Ele está te guardando. É o melhor caminho, Ele vai te guardar. Ali você vai estar guardado debaixo das suas asas. É o esconderijo do Altíssimo. É um sistema de proteção para a nossa vida. Amém, irmãos? Graças a Deus. Quando a gente fala que Deus, ele age no invisível muitas das vezes, né, irmãos? Livramentos que nós recebemos, muitos livramentos nós já recebemos, e que a gente foi entender lá na frente, foi observar e entender lá na frente. Deus faz coisas, irmãos, que se nós fôssemos expressar toda a nossa gratidão por aquilo que Ele já fez em nós, por nós, do que nós já vimos Deus fazer, irmãos, e aquilo que a gente não viu, como a gente está falando, né? Irmãos, são gratidões para a gente expressar por todo o tempo, por toda a nossa trajetória. Vamos lá. A vontade ou volição é um presente de Deus que nos torna responsáveis pelas nossas escolhas. A vontade é um presente de Deus. O ser humano, ele nasce, irmãos. As criancinhas hoje já estão nascendo expressando a vontade delas. Com meses já expressam a vontade delas. Então, é um presente de Deus que nos torna responsáveis
não irresponsáveis, mas responsáveis pelas nossas escolhas. E aí a gente vê a importância de nós consultarmos a Deus. Amém, irmãos? A nossa vontade, como a irmã Vilma falou aqui, elas precisam estar diante do Senhor. As minhas vontades precisam estar diante do Senhor. Nós não somos controlados pelo corpo, mas pela alma, onde nascem os desejos e as decisões. O ser humano, ele não é um robô, irmãos. Não é um robô, ele não é programado. Amém? Nós não somos programados. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que direciona a nossa vida. O robô, ele é programado, irmão. Você bota ali, ele vai fazer aquilo que ele foi programado. Nós temos um Deus que nos guia, irmãos. Um Deus que quer direcionar cada passo, quer nos ajudar nas nossas decisões, nas nossas escolhas, quer estar presente nos nossos sentimentos, né, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos. Então, nós não somos controlados pelo corpo, mas pela alma, onde nascem os desejos e decisões. Quando nossa vontade se submete à vontade de Deus, isso produz sabedoria, ou melhor, obediência, escolhas sábias e boas obras que agradam ao Senhor. Quando a nossa vontade se submete à vontade de Deus, irmãos. Nós temos vontade, mas hoje nós entendemos que a nossa vontade precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Não é... Eu posso desejar um carro, uma casa, um bem material. Podemos, irmãos. Podemos tudo isso. E sabemos que grande parte disso está incluso dentro do plano, do projeto de Deus para a nossa vida. Se é para o nosso bem e que vai glorificar o nome do Senhor, irmãos, descansa o coração que no tempo de Deus tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. É uma faculdade que você está guerreando aí para terminar ou para começar. É os seus estudos, é no seu trabalho, uma promoção, está orando por isso. São tantas coisas, irmãos, que Deus quer ser glorificado na nossa vida. Se for a vontade de Deus, irmãos, não tem quem vai dizer não. Deus é o que tudo pode, e o melhor dele, ele tem reservado para aqueles que o amam. Amém? Seja um concurso público, uma prova, seja... Irmãos, o tempo pertence ao Senhor. O que eu não posso é desacreditar naquilo que Deus pode fazer. Vamos lá, aplicação prática. Examine suas decisões. Elas refletem a sua própria vontade ou a vontade de Deus? Uma pergunta, tá, irmãos? Examine suas decisões. Elas refletem a sua vontade ou a vontade de Deus? Submeta seus desejos diariamente à direção do Espírito Santo, lembrando-se que obedecer é o melhor do que sacrificar. Transforme suas boas intenções em ações concretas, praticando bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Tem uma referência ali. Transforme suas intenções em ações, sempre no sentido, irmãos, de que elas venham glorificar o nome do Senhor. Não para que a gente possa achar que foi por nosso mérito, pelo nosso esforço. Amém, irmão? Se Deus não nos der graça, direção, sabedoria, entendimento, coração livre para abençoar, irmãos, nada disso vai ter soma para nós. Eu preciso que tudo isso glorifique o nome do Senhor. A vontade humana, ela nasce em um processo que começa no pensamento. Preste bastante atenção nisso, irmãos. A vontade humana, ela começa no pensamento. Onde está o pensamento? Na mente. Passa pelo sentimento. O sentimento está no coração.
gera o desejo está na vontade, e conduz as nossas decisões para o bem ou para o mal. Ela começa no pensamento, passa pelo sentimento, gera o desejo que se manifesta na ação. Quando o pensamento desperta emoções, elas podem conduzir nossas decisões para o bem ou para o mal. Segura só um pouquinho aí. Tá bom, Aninha? Eu vou pedir para você colocar Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo e a vossa mente. Coloca também, Aninha, Jeremias 17, 9 e 10. Jeremias capítulo 17, 9 e 10. Depois você pode voltar no tópico para mim. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso ou desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele fala assim, ó, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Volta lá no tópico para a gente. Vamos ler de novo, irmãos. Vontade humana, ela nasce de um processo que começa no pensamento, na mente. As nossas mentes precisam ser guardadas nesse tempo de conflitos, de guerras, de mente. Elas precisam ser guardadas pela paz que excede todo entendimento. O nosso coração, irmãos. Eu gosto muito de um provérbio, Provérbios 4, 23, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, irmãos, mas o coração ele é enganoso. Guardar a nossa mente, irmãos, os pensamentos, os sentimentos que são produzidos no nosso coração, precisam ser guardados em Deus, precisam ser direcionados por Deus. Quando em Jeremias está escrevendo lá que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, irmãos. É o coração carnal, coração humano, o coração que não tem os desígnios de Deus, não permite que os desígnios de Deus estejam sobre eles, ou talvez estejam em parte, onde ele não consegue definir ou separar o que é bom do que é ruim, ao mesmo tempo que faz o bem, faz o mal. Tão enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, enganoso. Aí o Senhor fala assim, quem o conhecerá? Aí o Senhor fala, eu, o Senhor, conheço o coração, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações, ou segundo o seu proceder. Eu costumo dizer que nós recebemos de Deus da forma como semeamos para Deus, para o reino. Amém, irmãos? Como os entregamos. Quando você guarda o que não é para guardar, quando retemos o que não é para reter e deixamos de entregar para Deus aquilo que é para ser entregue para Deus, irmãos, nós podemos trazer consequências para a nossa vida, para os nossos sentimentos, para o nosso coração, para a nossa mente. Ela precisa ser apresentada e entregue para Deus nesse tempo. Então, irmão, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque ele produz fonte de vida. Eva, ao refletir sobre o fruto proibido e desejar ser como Deus, deixou que o pensamento e os sentimentos errados levassem ao pecado. E hoje a humanidade sofre a consequência disso. Tá, irmãos? Por isso é fundamental que nossos pensamentos estejam alinhados à palavra de Deus, para que as nossas emoções e vontades resultem em ações de obediência e fidelidade ao Senhor. Pode passar, Aninha.
Pode passar. Amém. Amém, irmãos. A separação estava muito idêntica. O cristão redimido recebeu uma nova natureza em Cristo e com ela uma nova inclinação voltada para as coisas do Espírito. Então, o cristão redimido, quem é o cristão redimido? Transformado, restaurado. Amém, irmãos? Somos nós. Então, o cristão redimido, ele recebeu uma nova natureza em Cristo. Nós temos uma nova natureza em Cristo e com ela uma nova inclinação voltadas para as coisas do Espírito. Coloca para mim Romanos 8, 5. Somente Romanos 8, 5. Porque os que são guiados segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Amém, irmãos? Hoje, nós somos guiados pelo Espírito e toda a nossa inclinação, amém, irmãos? Se há algo que precisa me fazer curvar, precisa ser diante do Senhor, irmãos. É um tempo em que nós precisamos nos render a Ele, amém? Então, irmãos, embora os desejos da carne ainda tentem se manifestar, o salvo agora tem o poder para não se sujeitar a eles. Amém, queridos? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Toda tentação, toda provação, irmãos, eu tenho um Deus que eu posso me sujeitar a Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A vitória sobre o pecado exige uma decisão diária, disciplina espiritual e dependência do Espírito Santo. Por isso a Bíblia ordena, mortificai a vossa carne. Gálatas 3:5, mortificar toda a inclinação da nossa carne, da nossa natureza humana. Precisamos mortificar todos os dias. Por isso a Bíblia ordena, mortificai a vossa carne, enfraquecendo os impulsos pecaminosos e recusando-se a alimentá-los. Assim, o crente passa por um processo contínuo de crescimento, produzindo os frutos do Espírito, demonstrando na prática que vive em Cristo e vence com Ele o poder do pecado. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver na prática uma vida de inclinação diante do Senhor. Uma vida dedicada para Deus, entregue para Deus. Vontade humana e o que nos move. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nossas vontades sejam estabelecidas e para que o nome dele possa ser glorificado. Aquilo que não vai glorificar o nome do Senhor, irmãos, que o Senhor ele possa nos fazer entender que precisa ser deixado de lado, deixado para trás, para que nós possamos prosseguir. Amém, queridos? Eu gosto muito do versículo que diz, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. O Senhor, ele faz coisas novas nesse tempo, para a nossa vida, na nossa vida. Que o Senhor, ele nos ajude a entender que ele tem sempre o melhor, a entender que ele precisa estar à frente de tudo, de todas as coisas. Que ele continue cuidando, sustentando todas as coisas na nossa vida. Que ele não venha em momento algum, irmãos, permitir que por um vacilo a gente venha se ou duvidar ou enfraquecer a nossa fé, mas que ele possa sempre e em todo tempo estar trazendo o renovo que nós precisamos para prosseguir, para continuar. Amém, irmãos? Não debaixo de uma vontade humana, mas da vontade de Deus, do querer de Deus. É Ele que nos move. Amém, irmãos? Eu costumo dizer que nós nos movemos e paramos muitas das vezes.
Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que se move, se movimenta em todo o tempo, em favor da nossa vida, em favor das nossas causas, dos desejos, que Ele sabe que nos pertence, que precisam ser estabelecidos na nossa vida. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, que essa palavra ela fique no nosso coração. Amém, irmãos? E que a gente possa entender isso, que as nossas vontades, nossos desejos, pensamentos, sentimentos, né, possam estar alinhados com a palavra e com a vontade de Deus. Eu volto a dizer, a vontade absoluta e soberana de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, pastor Sérgio? Deus nos abençoe, amém, irmãos?